Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar o medo de agir e destravar a sua vida. Se isso te interessa, fica aqui comigo, porque hoje eu vou falar exatamente como agir sem sentir medo. Como agir sem o medo. Será que é possível? É sobre isso que a gente vai falar, você vai descobrir isso daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz que você esteja aqui buscando novos conhecimentos, buscando expandir a sua mente, a sua consciência, porque é assim que a gente começa a transformar a nossa vida. A gente começa a revisar, né, aquilo que a gente está vivendo, a gente começa a olhar para aquilo que não está dando certo, se aquilo não está nos fazendo bem, a gente precisa olhar para isso, para que aí sim a gente possa criar a vida de coragem, a vida que é boa para todos nós. E cada vida de coragem é diferente, né? A sua é diferente, a da Rose que acabou de chegar é diferente, todo mundo tem uma vida de coragem e todo mundo merece viver essa vida de coragem. Isso é o mais importante que eu quero que você guarde. Todo mundo merece viver a vida de coragem. Só que para isso você precisa aprender a lidar com o medo. E a gente vai falar dele hoje, como agir sem sentir medo. Boa tarde, mestre. Gratidão a você sempre. Obrigado, Rose. Gratidão a você por estar aqui, por sempre me acompanhar. Bom, vamos começar então com a frase que eu separei. Uma frase de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Abre aspas para o Mandela. A coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. A coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. E essa frase, né, ela tem uma dose grande de poesia, claro, mas ela tem uma grande verdade aí. Coragem não é ausência de medo. Então, para agir, eu posso agir sem o medo? Não, o medo sempre estará com você. Então essa é a primeira coisa que eu preciso que você guarde, que você escreva aí no teu caderno, que você não esqueça. A coragem não é ausência de medo. Oi, Tita, seja muito bem-vinda. Coragem não é ausência de medo. Porque muitas pessoas associam, por exemplo, a coragem com alguém que lida com a vida sem nenhum medo. Então é aquela pessoa destemida e a gente inveja isso, né? A gente olha para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa, ela teve coragem de agir, ela foi lá e fez, a gente admira isso. Só que o que a gente esquece, oi Fábio, o que nós esquecemos, ou melhor, o que nós não aprendemos é diferenciar a coragem heróica, que é essa coragem que muitas vezes a gente admira, que vem do cinema. Oi Vani, oi Dois Irmãos Carvalho, a gente admira essa coragem heróica, então esse arrobo de coragem para sair de uma determinada situação, com a coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação. Então a gente acha que quando a gente tiver coragem, a gente vai agir. Então a gente vai simplesmente sufocar o medo e a gente vai realizar aquilo que a gente quer. E sabe qual é o problema disso, de você acreditar nessa coragem heróica? É que muitas vezes você fica esperando essa coragem aparecer na sua vida para agir. Você fica esperando o medo um dia ir embora e aí sim você tomar aquela decisão, você sustentar aquela decisão que você precisa. Porque se a sua vida hoje, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, se você puder olhar para mim, melhor ainda. Se hoje a sua vida está travada, se a sua vida não está do jeito que você gostaria, se há alguma angústia que você está vivendo, isso tem uma razão. É uma decisão que você não está conseguindo sustentar. Você sabe o que precisa fazer, você sabe que talvez seja aquele trabalho que já não te traz prazer, mas você tem medo de arriscar, você tem medo de fazer uma transição de carreira, por exemplo, ou sair do emprego que você tem hoje, ou de abrir o seu próprio negócio. Ou você sabe que está num relacionamento que já não te faz feliz, mas você tem medo de ficar sozinha, você tem medo do que pode acontecer, você tem medo do julgamento das pessoas. São esses medos que paralisam a sua vida e decidem a sua vida. Então, enquanto você ficar esperando, primeiro, essa coragem heróica, um dia eu vou acordar e aí eu vou ter coragem de
começar o meu novo negócio, eu vou ter coragem de reiniciar a minha vida, eu vou ter coragem de pedir a separação, eu vou ter a coragem de acabar com aquele relacionamento tóxico que me atinge. Se você ficar esperando isso, nada vai acontecer. Faz sentido? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido. Eloide, seja muito bem-vinda. Não vai acontecer. A coragem, presta atenção, ela é uma construção. Você constrói essa coragem. É como um músculo. É como um músculo. Oi, boa tarde, Eloide. É um músculo. Você não vai, por exemplo, para a academia e você não faz lá uma série de exercícios, por exemplo, para o bíceps. E quanto mais exercícios você faz, mais esse músculo fica forte. A coragem é a mesma coisa. Mas qual é digamos, o músculo da coragem, né? Qual é ou melhor, qual é o exercício que você precisa fazer para que essa musculatura da coragem ela fique forte e te ajude? Ação. Você precisa agir. Não adianta você querer construir coragem sentada no sofá, sem fazer absolutamente nada. O corpo que você deseja, por exemplo, ele não vai aparecer na sua vida se você não for, por exemplo, para a academia treinar, se você não for para a rua correr, se você não tiver uma boa alimentação. Você precisa agir. O relacionamento que você gostaria de ter na sua vida, ele não vai acontecer, ele não vai bater na sua porta se você não for atrás, se você não começar a se conectar com outras pessoas. Assim como o seu negócio não vai prosperar se você não conversar com pessoas, se você não conhecer, ter novos conhecimentos, novos estudos, ou seja, você precisa agir. O exercício para a coragem é a ação. É a ação. E a coragem heróica, muitas vezes, ela leva a gente para esse caminho de achar que uma hora as coisas vão mudar, uma hora você vai ter a coragem necessária para agir e aí você vai resolver a sua vida. Não vai. Não vai. E se você está acreditando ainda nisso, me escuta até o final. Me escuta até o final. Porque o que vai mudar a sua vida é sustentar as decisões que são difíceis. São as decisões que talvez você hoje esteja com medo de enfrentar. E você sabe qual é. Você sabe qual é. Você sabe que se hoje você não apenas tomasse uma decisão, mas sustentasse essa decisão, a sua vida seria diferente, não seria? Sim ou não? Coloca aqui para mim. A sua vida seria totalmente diferente. E é assim que a vida muda, é assim que você pode ter uma vida de coragem, é assim que você pode ter um futuro melhor para você, para os seus filhos, para as pessoas que te cercam. É você sustentando as decisões. E por que é tão importante sustentar as decisões? Porque você, no meio desse caminho, você vai precisar aprender a suportar diversas circunstâncias. Você vai precisar aprender a lidar, por exemplo, com a rejeição de algumas pessoas que não vão querer te acompanhar nesse processo, que vão te criticar, que vão te julgar, que vão zombar de você, talvez. Elas vão dar risada de você. E se você não tiver a preparação adequada para sustentar a decisão, você volta atrás. Simples assim. É simples. Por isso que tantas vezes você já decidiu alguma coisa, sustentou um pouquinho e logo voltou para trás. E isso é pior, porque isso gera muita frustração, isso gera arrependimento, isso gera uma sensação de autossabotagem tão forte. Oi, Leslie, seja bem-vinda. É uma sensação de autossabotagem tão grande que isso vai corroendo a sua autoestima. E aí você perdendo a sua autoestima, você perde a sua confiança. E sem confiança você não age. Você simplesmente não age. Então percebe que a tua vida hoje seria diferente se as decisões que você precisa tomar fossem sustentadas. Elas estão sendo sustentadas? Provavelmente não. Ou talvez elas estejam ainda nem no campo da sustentação. Você ainda nem conseguiu tomar a decisão, o que é pior ainda. E é por isso que eu estou aqui toda semana, de segunda a sexta ao meio-dia, para trazer essas reflexões para você começar a entender que a tua vida, se você quer uma vida diferente, você precisa agir. Você precisa
verdadeiramente se preparar para agir, construir essa coragem dentro de você. A vida não vai mudar do dia para a noite para melhor se você não fizer nada. E isso é tão fácil, né, de entender, mas você precisa verdadeiramente compreender isso se você quer ter uma vida diferente, a não ser que esteja bom para você assim. Se estiver bom, se a vida travada tá boa, se para você já entrou num conformismo tão grande, oi Neide, seja bem-vinda. Se você já foi aí infectada com essa praga chamada conformismo, aí eu não tenho muito o que fazer. Mas você pode sair daí. Você pode sair dessa praga chamada conformismo. Você pode hoje não acreditar que é possível. Você pode hoje falar, nossa, é muito difícil a minha vida, a minha circunstância, eu já não tenho mais idade, eu não tenho isso. Você pode falar o que você quiser. Mas a primeira coisa é, você tem que olhar para a vida que você tem hoje. Se essa vida está sem sentido, se você não tem dado um sentido para ela, se ela não tem trazido alegria para você, você vai adoecer muito mais rápido. E aí é uma questão de perspectiva com a sua longevidade. Você quer estar daqui a 5 anos vivendo essa mesma vida de hoje? Com os mesmos problemas, os mesmos sofrimentos? Porque as pessoas acabam repetindo os seus problemas e sofrimentos, já percebeu isso? Elas repetem. Por que elas repetem? Porque elas não agem. A cada ano a gente tem uma oportunidade nova de fazer um ano diferente. A cada mês, a cada dia nós temos essa oportunidade. A cada dia você tem a oportunidade ao acordar, abrir os olhos, de fazer a sua vida de coragem, de construir uma vida que você se orgulhe, uma vida que você olhe e fale, valeu a pena. Uma vida que os seus filhos podem olhar para você, os seus filhos, seus netos, eles olhem para a sua vida e falem, nossa, eu admiro essa pessoa. Só que para você se tornar uma pessoa admirável, inclusive você se admirar, você precisa agir. Não há outro caminho. Você precisa agir. E por isso que agir sem o medo não é possível. Não é possível. Por quê? Porque o medo é uma emoção. Guarda isso. O medo é uma emoção. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. A Heloíde, quando eu dei um ponto final no casamento, ouvi de familiar que agora eu só estava cuidando da minha vidinha, em vez de perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Pois é. As pessoas, né, Heloíde, e eu acompanho tua trajetória de perto, as pessoas, elas não querem que você faça uma mudança na sua vida. Elas não querem que você construa a sua vida de coragem. Isso significa que essas pessoas são más? Não. Presta atenção no que eu vou falar isso para você agora, para você, inclusive, compreender melhor as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas, quando elas soltam um comentário como esse que a Heloíde trouxe aqui pra gente, não significa que elas são necessariamente pessoas más, mas significa que elas não querem que você saia do grupo. E por que elas não querem que você saia do grupo? Porque a sua coragem, por exemplo, como a Heloíde colocou aqui, a coragem dela de sair de um casamento no qual ela não era mais feliz, escancara a covardia de quem não tem a coragem de fazer a mesma coisa. Entende isso? Escancara. Porque provavelmente essa pessoa que fez esse comentário, ela também tem decisões que ela precisa sustentar para mudar a vida dela. Só que ela não tem a coragem que, por exemplo, a Heloíde teve de terminar um casamento. Então, é claro que você vai desagradar muitas pessoas. E é nesse momento que você precisa entender que o medo vai aparecer como uma emoção. Porque uma emoção serve para nos proteger. Nós só chegamos até aqui, como espécie, como Homo sapiens que somos, graças às emoções. As emoções como o medo. O medo nos protege a todo momento.
Senão seria até inconsequente, né? Você, sei lá, aqui em São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo, você andar a pé na pista esquerda da Marginal Tietê às 8 horas da noite. Se você andasse ali sem o medo de ser atropelada, provavelmente você não duraria muito tempo naquela pista. Faz sentido? Só que o medo impede você de ir até lá. O medo te impede de você não ficar viva, o que é ótimo. Só que muitos medos que nós temos travam a nossa vida. Por quê? Porque são medos imaginários. Ô Elisete, seja bem-vinda. São medos imaginários. Existem os medos reais. Por exemplo, se agora aqui na minha sala entrar um tigre aqui, aliás, aqui na Zona Norte de São Paulo está aparecendo aqui nos condomínios os tigres. Mas vamos imaginar, aparece um tigre aqui na minha casa. É óbvio que eu vou ficar com medo e a minha reação, que o medo fará com que eu faça, será o quê? Sair correndo. Eu vou, tchau gente, vou embora, vou largar o celular aqui ligado e vou correr para garantir a minha sobrevivência. Esse é o medo real. Por quê? Porque ali tem um tigre querendo me atacar. Agora, o medo imaginário é ele que trava a sua vida. Por quê? Porque ele está lidando com o teu pensamento e com o teu futuro. Então, se eu me separar, eu vou ficar na pior. Se eu fizer uma mudança de carreira, eu não vou ter o que comer. Isso é tudo imaginário. Não, gata, mas você não sabe como é a minha vida. É imaginário, porque não aconteceu. Agora, vai acontecer se você não fizer nada. Né? Se você faz, por exemplo, uma transição de carreira, e aí você fica esperando as oportunidades aparecerem no seu novo negócio, é óbvio que aí você vai passar fome. Você tem que agir, você tem que fazer as coisas. É óbvio. É por isso que a coragem verdadeira, a coragem que vai mudar a sua vida, não é a heróica. Não é a heróica de você simplesmente queimar a ponte. Eu queimo a ponte e aí eu vou seguir minha vida, eu sou um herói, eu sou uma heroína. Não, essa é uma coragem que muitas vezes vai te colocar no risco. Vai te colocar no risco. Ô Ireisa, vai te colocar no risco. Porque a coragem heróica, ela pode garantir até a sua sobrevivência num instante. E ali tem muito mais a ver com a sua sobrevivência do que talvez uma mudança duradoura de vida. Você vai ter uma coragem heróica para, por exemplo, sei lá, você está no meio de um incêndio, você sai correndo, pega, sei lá, o seu cachorro e sai do prédio em chamas. Essa é uma coragem heróica ligada à sua sobrevivência. Mas não é essa coragem que muda a vida. A coragem que sustenta uma mudança de vida... Oi, Geisa, seja muito bem-vinda. Geraldo, seja muito bem-vindo. A coragem que sustenta a sua mudança, torna a sua mudança duradoura, é a coragem da ação com preparação. Você se preparar para essa mudança. A coragem heróica, ela não vai te levar a lugar nenhum. E ficar esperando por ela é pior ainda. Porque o medo, ele não vai embora. Porque o medo, você precisa dele como recurso de sobrevivência. Agora, então como que eu ajo sem sentir medo? Saudades também, Geisa. Como é que você age sem medo? Aprendendo a dominar o medo. Aprendendo a dominar o medo. Oi, Simone, seja bem-vinda. Aprendendo a dominar o medo. O que eu chamo de blindagem emocional. Blindagem emocional é você aprender a dominar as suas emoções. Para que você não deixe de agir, não deixe de sustentar a decisão que vai mudar a sua vida por conta de alguém falar alguma coisa para você, como foi o exemplo que a Eloide trouxe aqui pra gente. A Eloide sustentou a mudança de vida dela. Por quê? Porque ela já tinha blindagem emocional, ela conseguiu dominar as emoções dela. Porque quando alguém fala isso para ela, como ela disse, agora você só cuida da sua vidinha, algumas emoções surgem, é natural. Ela pode ficar triste,
Ela pode ficar com medo de não ter mais, por exemplo, essa amizade com essa pessoa que falou isso para ela. Ela pode sentir raiva. E essas emoções, elas mudam o quê? O estado emocional da pessoa. Já aconteceu com você, por exemplo, você acordar um dia super feliz, super motivada? Nossa, hoje eu vou fazer um monte de coisa, vou trabalhar, vou limpar a casa, vou fazer um monte de coisa. E aí, alguém te dá um bom dia atravessado. E aquilo acaba com você. Alguém já viveu isso? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que aqui alguém já viveu isso. Esse fato, esse bom dia atravessado, ou até a falta do bom dia, muda o seu estado emocional aqui interno. E isso tem um impacto no seu dia. Por quê? Porque nós agimos de acordo com o nosso estado emocional. Por exemplo, se você acordar hoje, espero que não, né? Espero que você tenha acordado muito bem. A Geisa, minha mudança de vida começou na blindagem. Obrigado, Geisa, que bom, fico muito feliz, que bom. Imagine que você hoje tenha acordado um pouco doente, sei lá, com febre, com dores no corpo. A tua performance ao longo do dia, por mais que você se esforce, que você vá para o trabalho, que você vá levar as crianças na escola, enfim, você faça tudo o que tem que fazer, mas a tua performance será a mesma? Provavelmente não. Por quê? Porque você fisicamente, seu estado físico não estava pleno. Faz sentido? E a mesma coisa com o nosso estado emocional. Se o meu estado emocional ele está baixo, ele está fraco, ele está ali, eu estou muito triste, eu estou com muita raiva, eu estou com muito medo, isso afeta o quê? O meu comportamento. O meu comportamento. Nós agimos de acordo com as nossas emoções, com o nosso estado emocional. Agora, se você acorda super bem, super feliz, super alegre, como é a tua performance no dia? É muito melhor. É muito melhor. Por isso que a gente tem que olhar, para você que está hoje aí com a sua vida travada, você precisa entender que o que hoje, ou as pessoas, ou as circunstâncias, o que realmente afeta o seu estado emocional e tira a sua alegria, que é o combustível da vida. O que tira a sua alegria hoje? É um relacionamento? É o trabalho? É um chefe? É um familiar? É a sua vida financeira? É a sua saúde física? Alguma coisa hoje tira a sua alegria. E o problema de tirar a sua alegria é que isso afeta o seu estado emocional. E afetando o seu estado emocional, oi Bianca, afetando o seu estado emocional, você vai agir de uma maneira muito diferente, com uma performance muito mais baixa. Com isso, os resultados não vêm. A ação ela vai ser de menor impacto, mais difícil de ser executada e claro que o teu resultado vai ser proporcional a isso. Então, para você tomar essa decisão e mais do que sustentar a decisão que vai mudar a tua vida, você precisa ter blindagem emocional. Se você não aprender a dominar esses medos que a sua mente insiste em trazer para vocês, até com uma boa intenção que é te proteger, porque ela está ali baseada em fatos, em crenças que você tem, coisas que você viveu na infância. Por exemplo, eu na mentoria Coragem, eu atendo muitas pessoas que querem, por exemplo, criar o seu próprio negócio, querem ter uma vida diferente profissional. E muitas dessas pessoas da mentoria Coragem, elas têm ótimas formações, ótimas ideias, elas sabem muitas vezes o que elas querem fazer. O problema é que elas acreditam, elas têm crenças que limitam elas. Elas não se sentem capazes, elas não se sentem boas o suficiente, elas acham que sempre falta alguma coisa para elas. E aí elas não agem. Só que aí a gente precisa entender aonde que essa crença limitante começou. E normalmente é aonde? Na infância. Na palavra de um pai que, por exemplo, comparava essa pessoa, essa criança com outra.
É esse pai ou essa mãe que nunca validava o que aquela criança estava vivendo, o sentimento dela, não validava, né, o que aquela criança fazia. Então exigia, por exemplo, demais dessa criança. E aí com isso, essa criança vai entendendo o quê? Oi, Cida. Ela vai entendendo que ela não é capaz de vencer um desafio, ela não é capaz de ser amada pela mãe, pelo pai. E isso impacta onde? Na vida adulta. Então, essa preparação que eu venho falando para você, esse domínio das emoções, passa por essa blindagem emocional, de você fazer com que a sua mente tenha uma nova interpretação. Ressignificar aquilo que você viveu na infância. Aquilo que você viveu na infância não pode mais decidir a sua vida hoje adulto. Faz sentido isso para você? Então, para você agir na sua vida, você não tem como não ter o medo, mas você tem como dominar o medo. Ao dominar o medo, você vai ter o quê? Clareza de ação. E é a ação que vai construindo a coragem na sua vida. Eu gosto sempre de fazer essa analogia, porque você pode achar que não é mais uma pessoa corajosa. Quem aqui se sente assim? Não, eu não sou uma pessoa corajosa, gata. Hoje eu sou uma pessoa covarde. Não, não é. A coragem não sumiu da sua vida. A coragem não desapareceu da sua vida. A coragem é como um músculo. Oi, Maria Aparecida. É como um músculo. Você não tem músculos aí, talvez que você nem lembre mais, porque você não está se exercitando, ou que você nunca fez um alongamento. Existem músculos que a gente deixa de lado. E a mesma coisa com a coragem. A coragem é como um músculo. O exercício para você reativar essa coragem é a ação. É agindo. Quanto mais você age, mais esse músculo chamado coragem vai ficando forte. Oi, Vidal, meu grande amigo, seja bem-vindo. Esse músculo vai ficando forte. Então você não perdeu a coragem. Eu garanto isso para você. Você não perdeu a coragem. A coragem, ela está aí, como um músculo que você não mexe há muito tempo. Sabe quando você, sei lá, volta para a academia depois de um tempo, você vai fazer abdominal e aí você fica 10 dias com uma dor no abdômen ou nas pernas? É a mesma coisa. Só que depois que você vai lá na academia e faz de novo, a dor diminui, não diminui? Até uma hora que você se sente muito bem. Plataforma Retrô, seja muito bem-vindo. A coragem é um músculo que está aí com você. Só que essa coragem precisa ser exercitada através da ação. Então tira da tua cabeça essa ilusão, oi Amanda, que coragem é ausência de medo. Não, o medo sempre vai estar com você, sempre. O que você precisa é aprender a dominar o medo. Dominar o medo através de blindagem emocional. Quando você tem esse domínio do medo, você vai agir com mais força e intensidade. Porque aí você vai ter clareza de que, por exemplo, aquele futuro catastrófico que te dá medo, ele não existe. E aqui eu vou filosofar um pouquinho. O que existe é esse presente aqui. O que você está vivendo agora. O passado já foi. Não tem mais como você mudar o passado. E o futuro não existe. É batido isso, não é? Você já deve ter ouvido várias vezes, mas é a realidade. Então esse futuro catastrófico que a tua mente traz para você muitas vezes e te impede de agir agora, ele precisa ser dominado. Sabe por quê? Porque os anos estão passando, a vida está passando. E você não merece seguir com essa vida travada, sendo dominada pelos medos. Você merece construir a sua vida de coragem. Qual é a sua vida de coragem? Não sei. A minha, eu encontrei clareza sobre ela já há algum tempo. E é
graças a essa vida de coragem hoje, que eu me levanto todos os dias, porque todos os dias é uma construção, é um tijolinho a mais que eu coloco nessa vida de coragem. Então não desperdiça mais os melhores anos da sua vida. Não deixe o conformismo tomar conta de você. Por pior que seja a sua situação, sempre há uma saída. Sozinho, sozinha, sempre é mais difícil. Então peça ajuda. Peça ajuda. Mas não desista de você. Não desista de você. Sabe por quê? Porque a vida não desiste da gente. A vida jamais desiste da gente. A vida o tempo todo está colocando alguma oportunidade na sua frente. Todos os dias. Todos os dias. Você talvez hoje não consiga enxergar porque você está dominada por esses medos. Então vai tratar esse medo. Vai cuidar desse medo. Vai dar um novo significado aqui para sua mente em relação a esse medo. Você é uma pessoa incrível e você merece ter uma vida incrível. E isso, Neide, jamais. A vida jamais desiste da gente. O tempo todo. Talvez você que chegou aqui hoje pela primeira vez, talvez seja um sinal. Você tinha que ouvir isso para começar a construir a sua coragem. Coragem é um músculo, precisa do exercício. Qual é o exercício? Ação. E não é uma ação gigantesca, entendeu? Você não precisa fazer tudo hoje. Eu gosto muito de usar a maratona. Oi, Celta. Mariluze, seja muito bem-vinda. Eu uso muito a maratona como analogia. Maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Eu estou treinando para a minha primeira maratona que vai acontecer agora no final do mês. Eu não vou correr a maratona no dia 30 de agosto sem ter me preparado. A minha preparação começou há mais de um ano, correndo meias maratonas. Eu passei um ano me preparando, correndo meias maratonas, corri 4. Aí, esse ano comecei, já há quase 5 meses, só treinamento de maratona. Todo dia um pouquinho, todo dia um tijolinho, todo dia um tijolinho. Então melhora a alimentação, melhora o sono, melhora o tênis, melhora a sua performance, vai aumentando a distância. São essas pequenas ações que vão construir a maratona que eu vou fazer daqui a 3 semanas. E é assim que você precisa. Boa, Cida, sim, acredito, ótimo. Que bom, Cida. Oi, Tânia, oi, Cícera, oi, Silvia. Então entende que a vida de coragem que você quer, a vida boa, a vida que você sonha, ela é possível, mas não é com a coragem heróica, não é sem o medo, é uma construção. E a primeira coisa que você tem que olhar é para as suas emoções, para esses medos. O medo é uma emoção, e enquanto você não dominar o medo, ele vai te dominar. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e amanhã, meio-dia, eu tô de volta aqui no Instagram. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!